que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo e as consolações do Espírito Santo de Deus te alcance agora. E que Deus, Ele permaneça em você, trazendo paz, alegria, através do seu Espírito Santo, que habita no coração, na alma de todo aquele que nele crê. Amém. Hoje, a palavra que me veio no momento em que eu estava orando pelo canal Despertar com Cristo foi propiciação. Propiciação. E aí eu fui buscar essa palavra. Encontrei no livro de Êxodo, na Bíblia Sagrada, no capítulo 25, do versículo 17 ao versículo 22. O Senhor explicando para Moisés: faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório, porque as asas dos querubins tocam uma nas asas do outro. E aí essas asas, quando se fecham, ali quando elas se tocam, elas realmente se tornam uma peça só, os 2 querubins, que ficam em cima da Arca da Aliança. Os 2 querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Aqui o Senhor mandou ele fazer essa peça em cima da arca, como uma tampa da arca da aliança do homem com Deus. Aí eu fiquei pelo menos sabendo o que era o propiciatório, que era essa tampa da Arca da Aliança, um simbolismo espiritual, certo? E aí eu continuei pesquisando. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, me levou para o Novo Testamento. Eu estava no Velho Testamento, quando explicou onde nasceu o propiciatório. E nesse propiciatório, mais tarde você vai ver que o Senhor Deus, Ele manda que o sacerdote, quando ele entra no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, ele ia ali levando o sangue do cordeiro que foi sacrificado pelos pecados do povo. E este sangue era aspergido ali, ele batia com a ponta do dedo e aspergia em cima da Arca da Aliança, exatamente no propiciatório. E ali, com o incenso, tinha aquela fumaça e o Senhor recebia aquela oferta do pecado, mostrando que houve morte para pagar o preço do pecado do povo. Houve a morte do Cordeiro. Aleluia. E aquele sangue do Cordeiro, que era aspergido ali, no propiciatório, ali era uma reconciliação que o homem estava fazendo com Deus. Senhor, o povo pecou, o sacerdote chegava com isso. Pecamos contra ti e sacrificamos. Houve uma vida que se perdeu. O preço do pecado, não esqueçam, é a morte.
E ali eles matavam o cordeiro e levavam aquele sangue até aquele lugar. Só quem levava era o sacerdote. E ali ele aspergia o sangue, como prova de que morte ocorreu. O preço do pecado foi pago, houve a morte. Vamos nos reconciliar com o Senhor, porque nós não somos nada sem o Senhor. Precisamos do teu perdão. Perdoa-nos. O preço foi pago. Mas ali, quando o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, o autor de nossas vidas, o que ele estava dizendo ali, ele estava ensinando que o preço do pecado é a morte. Mas ele estava ali, simbolizando a morte do seu próprio filho, para pagar o preço dos nossos pecados. Se não, vejamos, na primeira carta de João, no Novo Testamento, eu estou indo agora, na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 2, ele se refere a Jesus, dizendo assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Ele veio ao mundo, ele estava com o Pai na glória antes da fundação do mundo. Mas ele veio ao mundo para ser o Cordeiro imolado pelos nossos pecados. O Senhor Jesus não tinha um pecado para pagar com o seu sangue. Do jeito que o Senhor dizia que o cordeiro tinha que ser imaculado, tinha que ser puro, sem mácula, sem nenhum defeito. Tudo isso era simbolizando o seu filho, que ia morrer por nós, pagando o preço dos nossos pecados, para nos dar de herança a vida eterna e uma vida boa aqui na terra. O que nós estamos fazendo com essa herança, irmãos? Foi um sacrifício muito grande o que ele fez por mim e por você. E como João disse aqui, que não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ele é a propiciação, que quer dizer a reconciliação do homem com Deus. Através da morte de cruz, da humilhação da cruz, ele justificou os nossos pecados, ele pagou o preço dos nossos pecados, propiciação. Reconciliação do homem com Deus. Deus, ele está no mesmo lugar, no mais alto e sublime trono, nos amando da mesma forma do dia que ele nos formou. Mas o preço do pecado é a morte. E para você e eu não termos uma morte eterna, ele entregou o seu filho como propiciação, como reconciliação do homem com Deus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E aqui, irmãos, ainda na primeira carta de João, agora no capítulo 4, no versículo 10,
O Senhor nos ama demais. João disse: nisto consiste o amor, o verdadeiro amor. O amor de Deus, Pai, e o Filho de Deus por nós, por você e por mim, por toda a humanidade. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como preço pago, como justificação. Ele sangrou na cruz do Calvário por nós. Nisto consiste o amor, o verdadeiro amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como propiciação pelos nossos pecados. Agora eu entendo, Jesus, porque a palavra que o Senhor me deu, para que eu explicasse o tamanho do amor de Deus, como se eu conseguisse explicar. É tão grande o amor de Deus que é inexplicável. Você nem entende. Jonas não entendeu de forma alguma quando o Senhor Deus Pai chamou Jonas para pregar o arrependimento de pecado, para salvar o povo de Nínive, povo cruel, povo maligno. Mas o amor de Deus é incondicional. Nós estamos agindo muito parecido com o povo de Nínive. Mas o amor de Deus é infinito. Mas ele continua abominando o pecado. Ele ama a nós, que somos os pecadores, fujões dos pecados do mundo. Nós fugimos do pecado. O pecador que foge do pecado, esse é alcançado por Deus. É liberto pelo sangue do Cordeiro, é justificado. E agora a última passagem. A última passagem, irmãos. João 8:32. O Evangelho segundo João, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça mais de Deus, busque mais o Senhor, e você será liberto. Amém? Esta é a palavra. Passe essa verdade para outras pessoas. Ele, o Senhor Jesus, é a propiciação, é o justificador dos nossos pecados, é o reconciliador. Ele é o nosso advogado, ele advoga por nós. Aleluia! Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Ele peleja por nós. Ele intercede ao Pai por nós. Todos os dias. O tempo todo. Intercedendo a Deus, Pai, por nós. Então Ele é a nossa esperança. É a nossa razão de viver. É o nosso motivo de alegria. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz.
Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Basta se arrepender e fugir do pecado, que você será alcançado pela graça do Altíssimo. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, Autor de nossas vidas, amigo de nossas almas, eis que estou à tua porta e bato, e peço, Pai, abre os olhos espirituais desta pessoa que está me ouvindo agora, para que esta pessoa possa entender que nós não estamos sozinhos no mundo. Que o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, para justificar o preço dos nossos pecados. Pagou o preço. Conquistou a herança da vida eterna para nós, porque Ele já é eterno. Mas nós não seríamos dignos de entrar em sua morada. Mas através do seu Filho, nós fomos salvos. Abre os olhos espirituais, Pai, destas pessoas, os nossos olhos espirituais. Me faça cada dia entender mais de Ti, aprender mais de Ti. Perdoa minhas limitações, Pai, meus pecados, meus erros, minhas faltas. Perdoa, Pai. Perdoa o pecado do meu irmão, de minha irmã. Perdoa, Pai, todo o pecado daquele que se arrepende e que não volta a pecar mais. Jesus foi tão claro, teu filho, quando disse: é necessário nascer de novo. É necessário abandonar o velho homem e olhar para o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pois venha no socorro do teu povo. Eu te consagro toda a terra, todo o universo e todos os seres viventes que há no teu altar. E peço mais de ti, que o homem seja liberto da venda que Satanás colocou nos seus olhos espirituais. Que eles possam te enxergar e serem livres. Conhecerem a tua verdade, a verdade que liberta. E tudo isso que eu te peço, Pai, é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Deus é tão bom. Deus é bom. E sua misericórdia dura para sempre. Propiciatório. A palavra que veio. Eu disse, eu sei que eu já li essa palavra na Bíblia, no Velho Testamento. Tem a ver com as instruções de Deus Pai para Moisés. Mas o que Deus queria dizer? O que Deus quer dizer para mim e para nós, os nossos irmãos, que estão ouvindo essa palavra hoje? Que esse hoje pode ser daqui a 10 anos, 50 anos, mas que essa palavra não volte vazia. E eu boto a data, você pode até ver na descrição do vídeo, você vai ver a data. Aí você vai dizer, puxa, já tem tantos anos. Ah, esta mulher já deve ter ido para a glória.
mas ela vai ter o mesmo poder quando você estiver ouvindo. Não importa o tempo que Deus vai colocar esta palavra diante de você. Só sei que vai ser no momento certo, no tempo do Senhor. Amém? Receba essa palavra e viva. Amém.